Boa tarde, pessoal. Continuando uma tradição já da FCE Capital, estou gravando esse que é um vídeo mensal de atualização de performance e acontecimentos do mercado para os nossos investidores estarem atualizados, up-to-date com o que a gente está fazendo. Então, assim, dando um primeiro retrospecto, a gente vai falar mais a fundo disso na nossa próxima carta, falando sobre performance. Quer dizer, os últimos 8 meses, mais ou menos, foram um período muito duro, assim, nas finanças globais, nos mercados acionários globais, né? Especialmente em papéis mais ligados ao crescimento, né? Como vocês sabem, o portfólio da FCE Capital aí tem uma parte mais ligada ao valor, ou seja, a gente busca empresas com múltiplos baixos, descontados, e outra parte mais ligada ao chamado growth, ao crescimento, né? Promessas do futuro, empresas que a gente julga campeões futuras do século XXI, né? E existem razões técnicas para isso, que não dá tanto tempo de entrar num vídeo como esse, mas a parte de crescimento no mundo, ela sofreu muito nos últimos 8 meses, né? Com trajetória de normalização de juros, uma série de outros fatores. E os índices até não fazem justiça. Se a gente pega o Nasdaq, por exemplo, que é o índice de tecnologia americano, ele está 15% off, né? 15% abaixo das máximas históricas que ele atingiu, S&P mais ou menos 10% e Ibovespa uns 20%, mas isso é porque um grupo assim, atipicamente de grandes empresas que tem muito peso dentro desse índice, as chamadas FANGs, né, lá fora, Facebook, Amazon, Apple, Netflix, etc., seguraram muito o índice, que performaram bem. É um fenômeno que não deve se repetir constantemente no longo prazo, né? E se a gente pega a ação mediana de crescimento nos últimos 8 meses, né, tanto nas bolsas americanas quanto no Brasil, etc., ao redor do mundo, na Europa, essa ação média de crescimento, ela caiu 40%, 50% mais ou menos, né? Então, nesse sentido, assim, o portfólio até se defendeu bem. Muita gente fala, né? Muita gente questiona. Vocês são um fundo global, mas investem na China, no Brasil, estão tomando risco a mais, né? Isso é interessante. Eu acho que um momento como esse provou muito como a diversificação geográfica se mostra um grande trunfo, né? Porque a ação pela qual a FCE Capital é mais conhecida, foi a maior atribuição de performance da história da empresa, que é o Match Group, né? Dono do Tinder, o Match.com. Se a gente tivesse investido 100% em Match Group nos últimos 12 meses, a gente teria caído muito mais do que o fundo caiu. O Match Group está 30 e poucos por cento abaixo da máxima histórica, né? Então, pelo fato da gente investir em China, em Brasil e uma cesta diversificada de países, o fundo talvez tenha caído menos da metade disso, né, no mesmo período, protegendo os cotistas com a diversificação, né? A gente está muito otimista, a gente queria falar isso, né, porque os múltiplos atuais de empresas de crescimento estão nos mesmos níveis de 2018, 2017, quando 10 anos americano estava em 3%, né? Nesse mês de janeiro é uma coisa interessante, né? O fundo terminou quase 0-0 em dólares, a cota caiu em reais, né? A gente sabe que muitos dos nossos investidores domiciliados no Brasil olham nossa cota em reais, né? Mas internamente a gente olha muito ela em dólares, porque é um fundo global, apesar de ter Brasil na carteira, né? A gente olha também muito o fundo em dólares. E em dólares, o fundo terminou quase 0-0 contra uma queda de 11% da Nasdaq, né? 7% do S&P 500. Alta da Bovespa. De fato, a gente nunca vai pegar a alta completa de um país, compensação nunca vai ser completamente prejudicado por um país, né? E agora, com o 1º de janeiro, com o portfólio subindo, né? A gente, obviamente, a auditoria vai ter que fazer o trabalho dela essa noite, mas a gente acredita que amanhã a gente já vai publicar uma tese que o fundo está positivo em dólares no ano de 2022, que não deixa de ser uma boa notícia, não ainda em reais, né? Porque o real ele está subindo constantemente em relação ao dólar esse ano, né? Inesperadamente para alguns. Mas a gente, por acaso, acabou de publicar uma carta, né, poucas semanas atrás, falando que a gente estava otimista com o Brasil nessa década, né? Mas não esperava que tão rápido a moeda convergisse, evidentemente. Mas a boa notícia é que a gente acredita que amanhã já deve publicar uma cota com fundo em dólares positivo no ano. Claro que a gente quer terminar também em reais positivo e quer buscar novas máximas históricas. Mas seria um pequeno apanhado, né? A gente acha que os valuations estão a níveis bem descontados nesse momento, dos melhores pontos de entrada. A gente tem repetido isso nos últimos 2-3 meses, né? Claro que ninguém sabe ponto de inflexão, mas sem dúvida a gente julga um dos melhores pontos de entrada da história do Opportunities, do nosso fundo Opportunities, que está fazendo aí 5 anos.
E agradece a todos também pela confiança, pelo carinho de sempre, pelos questionamentos. E estamos mais do que aqui por e-mail ou qualquer outra forma para responder qualquer dúvida de vocês. Muito obrigado, um ótimo mês.